que bom que você separou este momento para assistir mais um vídeo do programa Abrindo a Bíblia. Hoje temos o privilégio de ter conosco o missionário Jonathan Machado. Seja bem-vindo, irmão Jonathan. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Que Deus possa continuar abençoando esse projeto, possa abençoar você também, para que possamos continuar estudando a sua palavra. Muito bem. Nós estamos aí numa série de vídeos sobre o Espírito Santo. Se você ainda não assistiu os outros, este já é o 5º. Então assista os outros, não perca, porque tem detalhes interessantes que nós explicamos nos vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas, né? Irmão Jonathan, o que a Bíblia nos fala sobre o dom de línguas? Na verdade, nós vamos começar aqui falando, irmão Joel e amigos, o porquê foi necessário o dom de línguas. Ok. Quando Deus criou a raça humana, Ele já criou cada um falando uma língua diferente? Não. Não. Na verdade, todos falavam o mesmo idioma. E até que chegou um momento da história que Deus achou necessário que houvesse a divisão das línguas. Gênesis capítulo 11, no versículo 1, traz essa afirmação. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Então, a Bíblia deixa bem claro que até este ponto aqui da história, toda a terra falava a mesma língua, todos falavam o mesmo idioma. Agora, na sequência, o versículo 6 e o versículo 8. E disse, o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Muito obrigado. Nunca foi do propósito de Deus que o ser humano se acumulasse num lugar só. E a gente sabe o porquê. Quando o ser humano, muita gente se acumula no mesmo lugar, parece que a crise social, moral, violência, tudo parece que aumenta muito mais. Então o objetivo de Deus sempre foi que o ser humano se espalhasse, ficasse mais espalhados, nunca em grandes cidades. Há pouco tempo atrás havia ocorrido o dilúvio, mas a população da terra já havia crescido bastante e eles não queriam obedecer a Deus. Eles agora falaram, vamos construir uma cidade para nós não sermos espalhados. Contrariando a ordem de Deus. Uhum. Começaram a construir a cidade, porém, eles tinham medo de que Deus mandasse um dilúvio de novo. E falaram, vamos construir uma torre. Vamos construir uma torre que chega até Deus. Se Deus quiser mandar água de novo, a gente sobe até lá em cima e não precisa obedecer a Deus. Tem um meio de a gente se esconder aqui. Então Deus falou assim, vamos descer e vamos confundir ali a sua linguagem, para que um não consiga entender a língua do outro. Então foi por causa desse triste evento aqui que Deus teve que colocar a barreira linguística na raça humana. Foi a partir deste ponto que Deus criou os primeiros idiomas. Os que se entendiam, separaram um grupinho, foram para um lado, outro grupo que se entendia foi para o outro, e assim, como afirma a palavra de Deus, eles foram espalhados, e assim surgiram as nações. Então criaram diversas nações ali, falando diversas línguas. Isso, como nós deixamos bem claro, foi como surgiram os idiomas. Mas entrando agora no dom de línguas. Por que foi necessário então o dom de línguas? Houve essa divisão linguística e Jesus, só lembrando, Mateus 28, 19, Jesus deu uma ordem para os discípulos. Você lembra qual é a ordem? Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Eles deveriam pregar o evangelho para toda a criatura, para todas as pessoas do mundo. Nós vamos trazer a realidade da época. Os discípulos falavam vários idiomas? Não. A maioria deles eram, incultos, tinham pouca cultura, pouco estudo, né? Na verdade, eles nem tinham estudado. O estudo que eles tinham era que ganharam do pai, da mãe. Eles não tinham ido para a escola. Eles não tiveram essa oportunidade. Eles eram pescadores. Eram pessoas simples. Não tiveram oportunidade de estudo. Como que eles iriam cumprir a ordem de Jesus e pregar o evangelho a todas as nações? Lembrando que agora há a barreira linguística. Humanamente não era possível. Mas nós podemos lembrar também que um dos dons do Espírito Santo, um dom prometido por Jesus, era a variedade de línguas, que está em
1 Coríntios 12, versículo 10. Variedade de línguas. E agora nós vamos ver na prática eles recebendo o Espírito Santo e recebendo o verdadeiro dom de línguas. Atos, capítulo 2, primeiramente no versículo 4. Versículo 4. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco aí. Atos, capítulo 2 e o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muito obrigado. Olha só que interessante. Jesus havia feito a promessa, mandou que eles retornassem a Jerusalém e eles ficaram juntos num lugar, tirando as diferenças, resolvendo as questões pendentes que haviam entre eles e também se resolvendo com Deus. Até que chegou um momento que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Deus se manifestou de uma maneira muito poderosa e visível ali a eles. Que Deus, por sua misericórdia, permitiu que eles vissem línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça deles, mostrando que eles haviam recebido o poder do Espírito Santo. E agora, conforme eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Este é o verdadeiro dom de línguas, o verdadeiro dom do Espírito Santo. Falar em outras línguas. E notem um detalhe importante. Eles não escolhiam a língua que eles falavam. Era conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, cada um dos apóstolos ali, eles começaram a falar um idioma diferente conforme o Espírito Santo achou que eles deveriam falar. Interessante, né, irmão Joel? Muito bem. Então, esse é o verdadeiro dom de línguas que eles começaram a receber naquele momento. Agora, vamos acompanhar ainda na leitura do versículo 5 até o versículo 8. Muito bem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso estes que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Interessante. Cada discípulo estava falando um idioma diferente, mas o Espírito Santo já tinha planejado o idioma que eles iriam falar. Tanto que quando eles começaram a falar, chamou atenção. Haviam ali estrangeiros, judeus de sangue, mas que cresceram de várias gerações em outras nações, que a língua materna deles eram outros idiomas, e não o hebraico nem o grego, que era utilizado naquela época. E agora eles começaram a ouvir o idioma materno deles. E eles começaram a se reunir. Os que entendiam o apóstolo se dirigiam àquele apóstolo. Os que entendiam o outro apóstolo se dirigiam a ele também. E ficaram de boca aberta. Versículo 8 fala: como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua materna? Como que isso é possível? E agora nós vamos ver na sequência, será que haviam bastante nações ali? A partir do verso 9, né? 9 a 11. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Queridos, eles entenderam o que os apóstolos estavam falando ou não? Sim. Aqui o interessante é que ficou gravado até o assunto que os discípulos estavam falando. Era sobre as grandezas de Deus. Diversas nações, diversas línguas, mas eles entenderam a mensagem de Deus. Todos esses idiomas, eles foram compreendidos. Os apóstolos não estavam simplesmente falando ao ar, mas eles foram compreendidos. A mensagem, o evangelho que eles estavam pregando, bateu nos corações. As pessoas ouviram e receberam. Não foi dito ao ar.
E o versículo 12 é que eu fico mais impressionado, que diz assim: todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? O que está acontecendo? Eles estavam como fora de si. Como que isso está acontecendo? Como isso é possível? Eles estavam como de boca aberta com a situação que estava acontecendo ali. Porque aquelas pessoas simples estavam pregando o evangelho em diversos idiomas. Então, irmão Jonathan, eu quero ver só se eu estou entendendo direitinho. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo dá o dom de línguas. Sim. É um dos dons do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Sim. Né? Tem uma lista de dons, dentre vários, um deles é o dom de falar noutras línguas, novas línguas, várias línguas. E este dom foi dado aos apóstolos ali no dia do Pentecostes. E eles falaram novas línguas, novos idiomas, que as pessoas ouviam no próprio idioma materno, eles ouviam e entendiam o que os apóstolos estavam falando. Então, a Bíblia não apresenta que o Espírito Santo dá o dom de línguas estranhas. Isso não tem na Bíblia. Não. Primeiro que um dos dons do Espírito Santo, como fala lá, é falar em outras línguas e não língua estranha. Então, línguas estranhas, isso não é um dom do Espírito Santo. Não, isso não é. E a manifestação do dom aqui, nós estamos vendo na prática. A manifestação do dom do Espírito Santo, o dom de línguas, precisamente, nós estamos vendo que é literalmente, falar línguas de outras nações. Então, outras línguas, outros idiomas, línguas estranhas. Não eram idiomas que eles tinham ou que eles falavam já. Não era a língua natal deles. Era um outro idioma que eles não falavam. Mas o Espírito Santo fez com que eles falassem esse outro idioma. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Para entender isso aqui é lindo demais. Então, na promessa, né, nos dons lá, não está escrito línguas estranhas. Está escrito variedades de línguas, novas línguas. E o cumprimento, né, que está aqui em Atos capítulo 2, é isso que aconteceu. Eles receberam o dom de falar em novos idiomas, novas línguas. Não falaram línguas estranhas. Não. Falaram línguas que as pessoas entenderam. Sim. Agora, um detalhe que nós não podemos deixar de falar é que nem todos que estavam ali entenderam. A maior parte entendeu o que estava sendo falado. Mas se nós olharmos o versículo 13, alguns não entenderam. Olha o versículo 13. Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Agora, como que isso é possível? Uma boa parte entendeu e uma outra parte não entendeu. Aí que nós podemos compreender o seguinte: cada apóstolo estava falando um idioma de outra nação. Os judeus que estavam ali falavam outros idiomas? Eles não falavam. E agora ficaram confusos com os apóstolos falando outros idiomas. E falaram: eles estão embriagados. Já ouviu alguém falando mandarim ou outros idiomas? Se você nunca ouviu falar daquele idioma, você fala: nossa, não tá enrolando a língua. Né? E os judeus que estavam ali olharam para os discípulos, detalhe, sabendo que eles eram galileus. A Galileia era como se fosse uma comunidade da época, era uma favelinha da época. As pessoas mais humildes, mais simples moravam lá. E eles tinham certeza que um galileu não ia estudar para falar outros idiomas. E agora, quando eles olharam os galileus, os apóstolos de Jesus, falando ali em outros idiomas, eles afirmaram: eles estão embriagados. Agora, o apóstolo Pedro se dirige a eles de maneira compreensível, falando o idioma deles. Olha o versículo 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. Olha que interessante.
Aqui agora o apóstolo Pedro se dirige a eles na linguagem que eles iriam compreender, utiliza um idioma que eles iriam compreender. Se comunica com eles dizendo, não, eles não estão embriagados. Simplesmente isso é o cumprimento de uma profecia, dizendo que o Espírito Santo seria derramado. E agora o apóstolo Pedro começa a discursar, começa a transmitir a verdade do Evangelho. Resultado, 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Então, o que está na Bíblia, dom do Espírito Santo não é língua estranha. É o dom de falar novas línguas, novos idiomas. Sim. Língua estranha, a Bíblia não recomenda a gente falar isso. Não é o dom de línguas verdadeiro. O dom de línguas é falar outros idiomas. Tem algum versículo da Bíblia que explica que a gente não deve falar uma língua estranha na igreja, uma língua que ninguém entenda? Tem sim, nós vamos ler então em 1 Coríntios capítulo 14, versos 22 e 23. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Esse detalhe é muito interessante, irmão Joel e amigos. O dom de línguas, será que ele deve ou pode ser utilizado na igreja? Aqui, o versículo 22 que nós acabamos de ler, diz que o dom de línguas, a utilização do dom de línguas, não é um sinal para os fiéis. Ou seja, para aqueles que já creem, não é um sinal, não é necessário. Por quê? Porque eles já creram. E o objetivo do dom de línguas é a pregação do Evangelho. É alcançar pessoas que não receberam o Evangelho ainda. E mais, o apóstolo Paulo aqui, em Coríntios, ele apela um pouquinho. No versículo 23, diz assim, se toda a igreja estiver reunida, e agora cada um começar a falar, mesmo que vamos levar a nossa mente, dizer que fosse um verdadeiro dom de línguas. Vamos dizer que fosse. Cada um fala um idioma diferente. Cada um falando um idioma diferente. Um fala em português, outro em inglês, outro em espanhol, outro em alemão. Mandarim, latim, cada um falando um idioma diferente. E passa alguém na porta da igreja. Ele está doido. Eles vão falar, estão todo mundo doido nessa igreja. Ele vai entender alguma coisa? Vai receber o Evangelho de Deus? Vai, de alguma maneira, ser tocado pela mensagem de Deus? Não. Ele vai ver aquela confusão, aquela bagunça toda, ou ele sai da igreja, ou então ele entra ali, mas ele fica confuso. Ele não vai ser beneficiado. Então, nós vamos terminar aqui o estudinho dessa parte, falando sobre o dom de línguas, mostrando que o dom de línguas ele é concedido para o que for útil. Se houver utilidade, e a utilidade é a pregação do Evangelho, como os apóstolos receberam em Atos capítulo 2. Não dentro da igreja. O apóstolo Paulo afirma que dentro da igreja ele não é necessário. Somente para aqueles que não receberam o conhecimento ainda. Muito bem. Muito obrigado, irmão Jonathan. Eu fiquei muito contente porque para mim ficou claro como a luz do dia. O Espírito Santo não dá o dom de língua estranha. O Espírito Santo dá o dom de falar em novos idiomas, novas línguas. E foi isso que os apóstolos receberam, foi esse dom, né? Eu espero que isso tenha ficado claro também para você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, o seu joia, compartilhe com os seus contatos, se inscreva no canal e aperte no sino, porque quando postarmos o próximo vídeo, você vai ser avisado. Contamos com você e até o próximo.